10.6. Uso de siglas e acrônimos. Para padronizar o uso de siglas e acrônimos nos atos normativos, serão adotados os conceitos sugeridos pelo Manual de Elaboração de Textos da Consultoria Legislativa do Senado Federal, 1999, em que a linha A. Sigla, constitui-se do resultado das somas das iniciais de um título, é. Exemplo: Caixa Econômica Federal, CEF. A linha B. Acrônimo, constitui-se do resultado da soma de algumas sílabas ou partes dos vocábulos de um título. Exemplo: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Observa-se que não se deve fazer uso indiscriminado de siglas e acrônimos. Seu uso deverá restringir-se às formas já existentes e consagradas. No caso de atos normativos, recomenda-se desprezar as formas popularizadas que não estejam previstas em algum dispositivo legal. As siglas e os acrônimos devem ser escritos no mesmo corpo do texto, sem uso de pontos intermediários ou finais. Dispensa-se o uso da expressão designada por extenso unicamente para representar nome de partidos políticos e de empresas comerciais quando a forma abreviada já se tornou sinônimo do próprio nome, exceto quando tratar-se de empresas públicas ou estatais. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. Exemplo: Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. A grafia das siglas deverá obedecer às seguintes regras. A linha A. Siglas compostas por até 3 letras devem ser escritas em letras maiúsculas. Exemplos: Organização das Nações Unidas, ONU. Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A linha B. Siglas compostas por mais de 3 letras pronunciadas separadamente devem ser escritas em letras maiúsculas. Exemplos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A linha C. Siglas compostas por mais de 3 letras pronunciadas formando uma palavra devem ser escritas apenas com a inicial maiúscula. Exemplo: Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A linha D. Siglas em que haja leitura mista, parte é pronunciada pela letra I e parte como palavra, podem ser grafadas com todas as letras maiúsculas. Exemplos: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT. Hospital Regional da Asa Norte, AN. Atenção! Excepcionalmente, pode haver a concorrência de letras maiúsculas e minúsculas na estrutura de sigla e acrônimo, a fim de evitar confusão com outros termos assemelhados. Exemplo: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A linha E. Uso de siglas e acrônimos de órgãos estrangeiros. Devem-se empregar as siglas e os acrônimos dos órgãos estrangeiros na sua versão em português, que corresponde à expressão original traduzida. Entretanto, adota-se a forma abreviada original quando seu uso for disseminado internacionalmente. Exemplo: Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. A linha F. Plural de siglas. Com sigla empregada no plural, admite-se o uso de S, minúsculo, de plural, sem apóstrofo. Exemplo: 3. Tribunais Regionais Eleitorais, e não TRS. Esta regra não se aplica às siglas terminada com a letra S, caso em que o plural é definido pelo artigo
Exemplo. DVS, destaques para votação em separado. 10.6.1 Siglas e acrônimos em atos normativos. Nos textos de atos normativos, o uso de siglas e acrônimos deve respeitar o disposto na linha E do inciso 2º, do artigo 14 do Decreto nº 9.191, de 2017. 1. Não utilizar para designar órgãos da administração pública direta. 2. Para entidades da administração pública indireta, utilizar apenas se previsto em lei. 3. Não utilizar para designar ato normativo. 4. Usar apenas se consagrado pelo uso geral e não apenas no âmbito de setor da administração pública ou de grupo social específico. 5. Na primeira menção, utilizar acompanhado da explicitação de seu significado. Observe-se que as siglas e acrônimos utilizados para designar entidades da administração pública indireta devem ser postas segundo previsto na lei de criação do ente.